Olá, minha amiga, meu amigo. Semana está terminando e é hora de ler para você, com comentários nas entrelinhas, o meu artigo que sai em mais de 30 jornais no meio da semana. O assunto é essas coisas do Supremo. Eu lamento tanto ter que falar no Supremo. Eu passei anos da minha vida de jornalista em Brasília sem nenhuma notícia do Supremo. O Supremo fazia o trabalho dele, não se metia em política, ninguém reclamava, só se respeitava, não era alvo de críticas. Foi se meter a tribunal político, foi aceitar questões que deveriam ser resolvidas nos plenários da Câmara e do Senado e virou tão exposto quanto um homem público da política. Bom, vamos então ao que interessa. Lembre-se de se inscrever, deixando o gostei ou não gostei. E vamos então ao artigo com comentários nas entrelinhas. O título é Só desta vez. Bolsonaro na cadeia é considerado um marco final da exceção. O fim de um período de vale-tudo, em que ficaram de lado o devido processo legal, o juiz natural, o amplo direito de defesa e até a Constituição. Parte do jornalismo abandonou sua raiz crítica e fingiu que cobria o caso em pleno Estado democrático de direito. Não é? Desde que surgiu o inquérito do fim do mundo. Acho que foi março de 2019. Sem Ministério Público. E ninguém disse nada. A Constituição exige como essencial o Ministério Público para abrir um processo. Aquele foi o primeiro. Né? Não tinha sido a primeira manifestação, né? Porque o presidente Supremo, ministro Lewandowski, presidindo o julgamento de Dilma, aceitou que rasgassem o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, que diz que presidente condenado fica 8 anos impedido de cargo público. Só que isso não entrou. Fingiram que não estava na Constituição. Fizeram uma emenda ad hoc, só para o lugar ali. E o julgamento foi presidido pelo presidente Supremo, que não deveria permitir uma coisa dessa. Foi Ricardo Lewandowski, que hoje está no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Começou lá mesmo, mas depois veio o março, que já era mandato de Bolsonaro, vamos atrapalhar. Pegaram um regimento interno do Supremo que tinha sido derrogado pela Constituição, fingiram que o urbi et orbi era só dentro do Supremo e não no mundo. Né? A rede social não, é dentro do Supremo. Um ministro do Supremo é vítima, ministro do Supremo é que abre a vítima abre o inquérito. É incrível, incrível. Quem estudou dois meses de direito sabe que isso é inacreditável. Bom, na página de opinião de O Globo, da quinta-feira, eu me refiro de quinta-feira da semana anterior, quinta-feira, dia 27, se não me engano, está a explicação na coluna de Malu Gaspar. Aspas. Fim do julgamento, o julgamento de Bolsonaro. Está na hora de o Supremo voltar ao seu quadrado, ser mais contido, ter mais comedimento. São eufemismos, né? O tribunal, Alexandre de Moraes em especial, foi além de suas atribuições. E tudo bem, porque foi por uma boa causa, mas agora chega. Fecha aspas. Boa causa foi tirar Bolsonaro da disputa política. Essa foi a boa causa. Falou enquadrado, né? Quadrado foi o que enquadrava Bolsonaro. Ele toda hora dizia que tinha que ficar nas 4 linhas. O Supremo não ficou.
nem a mídia em geral. Parágrafo seguinte. No dia seguinte, ou seja, dia 28 de novembro, sexta-feira, a página de opinião do mesmo jornal, ou seja, o Globo, volta ao assunto, em coluna de Pablo Ortellado, com o título Fim do Ciclo. Aspas. Com a condenação de Bolsonaro e dos generais, encerramos o ciclo de resposta institucional ao golpismo. O Supremo assumiu poderes extraordinários que esperamos ter sido excepcionais e transitórios. Devia escrever terem, né? Mas esqueceu. Quer dizer, não, então, poderes excepcionais, ou seja, fora da Constituição, esperamos, foi só dessa vez, né? Foi só um pouquinho, só para tirar Bolsonaro e os generais. Continuo citando o texto do artigo, da coluna do senhor Ortellado. Está na hora de encerrar os inquéritos contra as mobilizações antidemocráticas e conferir transparência ao processo para que a sociedade possa avaliar o que foi feito. Fecha aspas, ou seja, temos que mostrar como fizemos, para a sociedade saber o que foi feito na verdade. Mas não consigo chamar manifestações políticas a não ser de mobilizações antidemocráticas, né? Para manter o padrão anterior. Bom, meu terceiro parágrafo. Assim, às claras, jornal e jornalistas confessam que conviveram com a exceção, mas agora chega. Era só para aquela vez, como a censura da ministra Carmen Lúcia, votando pela liminar que bloqueou o Brasil Paralelo até passar a eleição. Aquela reportagem Quem Matou Bolsonaro? Quem tentou matar. Agora é um outro tipo de morte. Morte política. Execução. O artigo de Malu Gaspar relembra o ativismo do Supremo. Aspas, ela que escreve. Decisões monocráticas de ofício, sem ouvir previamente o Ministério Público, prisões preventivas por meses sem acusação formal, Felipe Martins. A morte na cadeia de um réu que poderia ir para casa com tornozeleira, Clesão. A manobra que transferiu à turma e tirou do plenário o julgamento do ex-presidente, que aí fica mais fácil, já tinha 4 votos garantidos ali, mais o Fux, né? Ou seja, condenou por 4 votos num tribunal de 11. Bom, né? Serão sempre apontadas como máculas no processo. Fecha aspas. Apontou agora a mácula, a mancha. Bom, Ortellado escreve que nem sabe quantas contas digitais foram bloqueadas, quer dizer, censuradas. E, enfim, reconhece que o Supremo era, há um tempo, vítima, investigador e juiz. Agora também é executor, né? Moraes continua, é o juiz de execuções criminais dos processos dos generais de Bolsonaro. O artigo em O Globo conclui, sem dizer, com uma confissão, né? Savassandir. Aspas. O ciclo judicial que se encerra precisa dar lugar a um novo ciclo de restauração da normalidade democrática. Fecha aspas. Agora que já fizemos isso, temos que voltar à democracia. Ah, é? Então apoiaram uma suspensão da normalidade democrática e agora, depois do estupro, vamos restaurar a virgindade da Constituição? Último parágrafo. Como escreveu Malu Gaspar, o Supremo recebeu um salvo-conduto.
dos presidentes do Senado, Pacheco e Alcolumbre, da mídia, dos que queriam se livrar de Bolsonaro. E agora que se livraram, o caminho fica mais aberto para a crítica aos escritórios de advocacia de esposas e parentes de ministros do Supremo, assim como as ligações com financiadores de eventos como o Master, com participação de ministros do STJ, como Malu Gaspar citou em sua coluna. Ou seja, está mostrando, olha, de agora em diante, a gente vai mostrar todas essas máculas. Antes a gente não mostrava para não enfraquecer a força do Supremo contra Bolsonaro e os generais e os manifestantes do 8 de janeiro. Não é? Graças ao jornalismo cúmplice da exceção, é que o ciclo vicejou desde 2019. Se a mídia tivesse cumprido seu verdadeiro papel de crítica em defesa da lei e da Constituição, não teríamos tido o que ela hoje chama de ciclo de exceção. Tal como se pode dizer do ciclo de exceção militar, que começou com o apoio quase total da mídia da época. Eu lembro. Aquele apoio foi para tirar o Brasil do comunismo. Esse, para tirar o Brasil de Bolsonaro. Mas foi só daquelas vezes. De Brasília, Alexandre Garcia.